Olá! Nós iremos falar sobre rastreamento e monitoramento de doenças, mais especificamente o colesterol. Para começar, você sabe o que é e para que serve o colesterol? O colesterol é um tipo de gordura e está presente em quase todos os tecidos e órgãos do corpo humano. Ele é um componente estrutural das membranas celulares e é utilizado para a produção de vitamina D, ácidos biliares, hormônios, entre outras funções. Cerca de 70% do colesterol é fabricado pelo nosso próprio organismo, no fígado, enquanto que os outros 30% vêm da dieta. O problema acontece quando estamos com excesso de colesterol, mais especificamente excesso de LDL e ou VLDL. Isso acarretará inúmeros problemas para a saúde e o funcionamento dos sistemas biológicos. Os principais problemas relacionados com o excesso do colesterol no corpo são os problemas cardiovasculares. O colesterol está dividido em frações, HDL, mais conhecido como colesterol bom. Esse tipo de colesterol é um colesterol cardioprotetor, que tem a função de retirar a gordura das artérias e transportá-las ao fígado para serem expelidas. O LDL, ou colesterol ruim, que pode se acumular nas artérias e provocar um entupimento das veias. E também o VLDL, que também é considerado um colesterol ruim, pois aumenta o risco de doenças cardíacas. E todos estes estão diretamente relacionados com a dieta alimentar e exercícios. Um dos motivos da alteração dos níveis de colesterol é o consumo excessivo de gorduras saturadas e gordura trans, presentes em alimentos de origem animal, como carnes, ovos, derivados do leite, além de produtos ultraprocessados como biscoitos, margarinas, salgadinhos de pacote, comidas congeladas, bolos prontos e sorvetes. Sendo assim, a melhor opção é optar por alimentos mais saudáveis e com índices menores de gordura e açúcares. Um dos problemas que o colesterol pode causar é a placa de ateroma. Ela é formada por depósitos de gordura, principalmente de colesterol ruim. O LDL na camada íntima da artéria e tem a sua formação iniciada com a agressão ao endotélio vascular, decorrentes dos fatores de risco aos quais os indivíduos estão expostos. Com o aumento na espessura da camada íntima do vaso sanguíneo, é possível sofrer deposição de sais de cálcio no local, produzindo diferentes graus de calcificação distrófica, que recebem o nome de ateromas. A placa de ateroma cresce lentamente, reduzindo o fluxo sanguíneo, até se romper e expor todo o seu conteúdo ao plasma sanguíneo, gerando um coágulo que pode bloquear totalmente o fluxo de sangue no vaso. Assim, pode comprometer o funcionamento de algumas estruturas importantes do corpo, causando efeitos como infarto ou um acidente vascular cerebral. A placa de ateroma é um problema que pode ser silencioso, sendo descoberto muitas vezes apenas após a ocorrência de alguma complicação. Os sintomas causados pela formação das placas dependem do local onde ela será formada. Por exemplo, dores no peito podem indicar a formação de uma placa em alguma artéria que nutre o coração. Já quando as artérias com as placas estão localizadas no cérebro, podem causar tonturas, por exemplo. Como prevenção não farmacológica é recomendado hábitos saudáveis, como alimentação adequada, controle de peso e atividades físicas regulares. E como tratamento, pode ser por meio de medicamentos, procedimentos com catéteres ou procedimentos cirúrgicos. Fármacos antilipidêmicos. O tratamento farmacológico para dislipidemias são os fármacos antilipidêmicos. Mas você deve estar se perguntando, o que são fármacos antilipidêmicos? Primeiramente, devemos explicar o que é uma dislipidemia. Ela ocorre quando há alteração nos níveis séricos dos lipídios, e podem incluir colesterol total alto, triglicerídeos alto, HDL baixo e LDL elevado. Essas taxas se alteram principalmente devido a fatores genéticos, depois por uma dieta desbalanceada e falta na prática de exercícios físicos, e por último, devido a doenças como hipotireoidismo, diabetes e doenças nos rins. Assim, em alguns casos, é necessário a utilização de um antilipidêmico para normalizar essas taxas e prevenir ou tratar as comorbidades. Pode ainda ser necessário a utilização devido à desregulação na síntese do colesterol pelo fígado. As classes mais utilizadas desses fármacos são as estatinas e os fibratos, mas ainda é possível utilizar inibidores da absorção de colesterol e derivados do ácido nicotínico. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles?
Na classe das estatinas, alguns exemplos são a civastatina, a lovastatina, a atorvastatina e a rosuvastatina. Elas vão atuar inibindo a enzima-chave na síntese intracelular de colesterol nos hepatócitos, a 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A redutase. Assim, aumentam a síntese do receptor de LH, aumentando a remoção de VLDL, ILDL e LDL do plasma para os hepatócitos, com o intuito de repor o colesterol intracelular. O colesterol é o mais sintetizado à noite. As estatinas de meia-vida curta, como a civastatina e a lovastatina, devem ser tomadas preferencialmente neste período do dia para se ter um efeito desejado. Os benefícios das estatinas são uma redução da taxa de LDL entre 15% a 55%, um aumento do HDL entre 2% a 10% e uma diminuição dos triglicerídeos entre 7% a 28%. Alguns efeitos indesejados podem incluir mialgia, distúrbios gastrointestinais, aumento da concentração das enzimas hepáticas no plasma, insônia, racha e insuficiência renal em doses altas. Podem ainda causar má formação fetal. Já na classe dos fibratos, temos medicamentos como fenofibrato, bezafibrato, ciprofibrato, gemfibrozila e clofibrato. Eles vão atuar em receptores PPR-alfa, cuja ativação induz um aumento na transcrição dos genes para as proteínas lipases, que têm função na hidrólise dos triglicerídeos, e APO1 e 2, cuja função é a síntese de HDL. Terão como benefícios a diminuição dos triglicerídeos entre 30% a 60%, um aumento do HDL entre 7% e 11%, e pode diminuir o LDL em até 10%. Os efeitos indesejados são raros, mas dentre eles estão a alopécia, leucopenia, distúrbios gastrointestinais, miosite, astenia, diminuição na libido, erupção cutânea, prurido, cefaleia e perturbação do sono. Podem ainda interagir com anticoagulantes orais, aumentando o risco de hemorragias. Os inibidores da absorção de colesterol, como a ezetimiba, colestiramina e colestipol, vão atuar inibindo o transporte do colesterol ou das micelas do lumen intestinal provindo dessa dieta para o organismo, sem ser absorvido e eliminando junto com as fezes pelo intestino. Os efeitos indesejados são diarreia, náuseas, dor abdominal, cefaleia e angiodema. Já na classe dos derivados do ácido nicotínico, o principal fármaco é a niacina. Ela atua diminuindo a ação da lipase tecidual nos adipócitos, gerando uma menor liberação de ácidos graxos livres para a corrente sanguínea, enviando uma sinalização para a diminuição na síntese dos triglicerídeos nos hepatócitos. Os benefícios desse grupo são uma diminuição na produção hepática de triglicerídeos de 20% a 50%, uma diminuição nos níveis de VLDL de até 75%, uma diminuição nos níveis de LDL entre 5% e 25% e também pode acontecer um aumento no índice de HDL de 20% a 40%. Os efeitos indesejados vão incluir rubor, prurido, hepatotoxicidade. Porém, o início do tratamento com doses reduzidas, seguidas por um aumento progressivo, pode aliviar esses efeitos. Entendido sobre o colesterol, os seus benefícios, suas complicações e seus fármacos, agora vamos para a parte importante para a nossa profissão. Onde entra o farmacêutico nisso tudo? O profissional farmacêutico tem um papel fundamental no rastreamento e monitoramento de doenças relacionadas ao colesterol, principalmente na atenção farmacêutica e no acompanhamento farmacoterápico. O nosso papel é orientar o paciente, ver se o medicamento está funcionando, orientar seu uso racional no melhor horário de acordo com sua meia-vida plasmática. Observar os resultados dos exames, acompanhar os efeitos medicamentosos e as possíveis interações e prestar orientação sobre medidas não farmacológicas. Além disso, muitos estabelecimentos farmacêuticos já incluíram o teste de colesterol no rol de serviços farmacêuticos oferecidos aos clientes. Isso representa um grande avanço da profissão, que além de estar presente em todas as etapas do tratamento, trabalha diretamente no controle da doença. Os serviços farmacêuticos voltados para o controle do colesterol estão regulamentados em Goiás pela Lei Estadual nº 18.135 de 2013,
que dispõe das atividades suplementares em farmácias e drogarias, determinando que esses locais podem realizar testes de glicemia, triglicerídeos e colesterol. Porém, essa ainda não é uma realidade em todo o estado do Goiás, muito menos em cenário nacional. Do ponto de vista profissional, a Resolução número 585 de 2013 do CFF, que regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico, estabelece no artigo 7, item 11, que o farmacêutico pode solicitar exames laboratoriais no âmbito de sua competência profissional, com a finalidade de monitorar os resultados da farmacoterapia. E no item 14, determinar parâmetros bioquímicos e fisiológicos do paciente para fins de acompanhamento da farmacoterapia e rastreamento de saúde. A Resolução da Diretoria Colegiada, RDC, 585 de 2013 do Conselho Federal de Farmácia é outra normativa que garante a atuação farmacêutica, abrangendo todo o território nacional. A RDC vai regulamentar as atribuições clínicas e estabelecer que o profissional de farmácia pode solicitar exames laboratoriais para fins de acompanhamento bioquímico e fisiológico do paciente, rastreamento em saúde e o monitoramento dos resultados da farmacoterapia prescrita. Os farmacêuticos podem ainda realizar exames laboratoriais a fim de diagnosticar níveis alterados nas taxas de colesterol, realizar pesquisas científicas a respeito do assunto, com o intuito de melhorar significativamente a qualidade de vida da população. Vale ressaltar que tais exames geralmente são feitos em laboratórios clínicos, em que é possível descobrir outras patologias crônicas, como no caso de diabetes, problemas respiratórios e hipertensão, evitando assim futuras comorbidades relacionadas. A fitoterapia vem como uma alternativa natural para o auxílio no tratamento destas e tantas outras doenças. A prática, que faz parte do quadro de terapias complementares do SUS, faz a utilização de plantas para o tratamento de doenças como colesterol alto. Os fitoterápicos mais recomendados pela equipe médica são alcachofra, berinjela e fenogrego. Estes produtos podem ser usados na forma de cápsulas, em pó ou em chá. O mais indicado é o uso de cápsulas, pois é mais fácil de atingir a dosagem correta. Bom, trazendo alguns dados sobre o colesterol. O colesterol alto vai afetar cerca de 40% dos brasileiros e é a principal causa de doenças cardiovasculares, que matam 17 milhões de pessoas todos os anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, representa mais de 3/4 das causas de morte. A má alimentação, a obesidade, o diabetes, a hipertensão, o sedentarismo são fatores que contribuem para a elevação do colesterol ruim, além de fatores genéticos, é claro. Por isso, a assistência farmacêutica pode ser a melhor maneira de controlar a doença. Ainda, de acordo com uma pesquisa realizada em 2016 pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, a Vigitel, em todo o país, os índices elevados de colesterol são mais frequentes em mulheres, cerca de 25,9%, do que em homens, que atinge cerca de 18,8%. E como curiosidade, trouxemos os dados referentes aos valores de referência para adultos, crianças e adolescentes. Assim, você mesmo, como estudante, já poderá orientar a sua família e amigos a procurar um profissional no assunto, caso perceba alguma alteração. No dia 8 de agosto é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Essa data foi criada para a conscientização e prevenção de doenças cardiovasculares, principalmente o infarto e o acidente vascular cerebral. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da apresentação, dos dados que nós trouxemos. Essas são as referências que foram utilizadas no nosso trabalho e muito obrigada pela atenção de todos.